Vamos falar agora sobre bipolos. Bipolos são componentes básicos de um circuito elétrico que possuem dois terminais. Então, nesse circuito exemplificado aqui à direita, nós temos 5 bipolos. E a gente pode imaginar que as cores representam diferentes tipos de bipolos. Um bipolo, ele pode ser descrito matematicamente por uma relação, por exemplo, de tensão e corrente, ou só tensão, ou só corrente, né? Então, via de regra, os bipolos que a gente vai tratar aqui na disciplina, eles caem em algum desses casos. São bipolos que apresentam uma relação baseada em tensão e corrente, ou só tensão, ou só corrente, tá? No contexto da disciplina, 99% dos circuitos que a gente vai brincar são circuitos que só têm bipolos. Paula, existem tripolos, existem componentes elétricos, eletrônicos que são quadripolos? Sim, existe. Mas nessa disciplina a gente está focando em técnicas de análise de circuitos elétricos. Então, se vocês aprenderem as técnicas com circuitos baseados em bipolos, vocês serão capazes de reproduzir esse aprendizado em qualquer circuito, com tripolos, quadripolos, etc. Até porque, muitas vezes, uma técnica de análise é a simplificação desses quadripolos, por exemplo, em modelos mais simples que envolvem a junção de dois bipolos, por exemplo, tá? Então, não existem só bipolos, mas tudo que vocês aprenderem com bipolos vai funcionar também para os outros casos, ok? Bom, tem uma característica aí que eu quero ressaltar, que às vezes confunde também os alunos, é que os bipolos, eles não podem ser divididos em outros elementos. Eles são ideais. São duas definições aí, né? Então, os bipolos, eles não podem ser divididos em outros elementos, e toda vez que a gente estiver falando de um bipolo no contexto de análise de circuitos elétricos, nós estaremos falando de bipolos ideais. Já eu explico melhor um pouco isso. Vamos lá. Então, uma coisa que eu quero ressaltar é que nessa disciplina, para você aprender as técnicas de análise de circuitos elétricos, é muito importante que você conheça os principais bipolos existentes, que são esses elementos básicos ideais, ok? Que você entenda as características físicas particulares de cada bipolo e que você compreenda o que acontece quando esses bipolos são interconectados, certo? Então, essas três questões, elas são fundamentais para avançar em análise de circuitos elétricos. Então, saber que bipolos existem, né? Entender quais são suas características físicas, quais são seus modelos matemáticos, né? E tentar entender o que acontece quando eles são interconectados com outros bipolos. Então, para exemplificar isso, aqui embaixo eu trago algumas amostras de bipolos que a gente vai trabalhar na disciplina, né? Então, aqui mais à esquerda, a gente tem um bipolo genérico, uma caixa preta aí. Então, a gente tem uma tensão sobre esse bipolo e uma corrente passando, tá? Então, quando eu tenho essa representação, eu não sei de que bipolo estamos falando, tá? E talvez o exercício, ele até forneça a modelagem desse bipolo, mas é um bipolo genérico, eu não consigo identificá-lo só por essa simbologia, né? Já aqui, a gente consegue identificar, trata-se de uma resistência elétrica. Então, uma resistência elétrica é um bipolo e a gente conhece a relação tensão-corrente dela. Então, lá no ensino médio, vocês aprenderam a lei de Ohm. É uma resistência linear, então, tensão e corrente são proporcionais entre si e a taxa de proporcionalidade é o próprio valor de R, o próprio valor da resistência, tá? Aqui, a gente tem um outro bipolo que é, na verdade, uma indutância, né? Então, esse é um bipolo que é capaz de transformar energia elétrica em energia magnética, né? E a gente já percebe que a relação dele, matemática, a modelagem dele matemática, já não é tão simples, ok? Aqui nós temos uma capacitância. Então, novamente, nós vamos ter aqui uma relação matemática de definição de capacitância aí, que também ela já não é tão simples quanto numa resistência.
E aqui nós temos um bipolo que, na verdade, é uma fonte de tensão, e no caso aqui, pela simbologia, eu sei que é uma fonte de tensão contínua. Essa tensão não é alternada, certo? Então, recapitulando, resistência, indutância, capacitância e uma fonte de tensão. Notem que eu não estou usando o termo resistor, indutor, capacitor. Eu poderia usar? Não existe nada de errado nisso, mas eu não estou usando aqui por causa de um propósito específico. É para marcar que esses bipolos são ideais. Então, quando a gente tem um resistor, então se eu for lá no almoxarifado da elétrica e pedir lá um resistor e um capacitor, por exemplo, vamos pegar um capacitor. Então, vou lá no almoxarifado da elétrica e peço um capacitor de 10 microfarads, por exemplo. Um capacitor é um dispositivo eletrônico real, certo? Então, ele vem com um encapsulamento, ele tem terminais para soldagem, né? Então, eu não posso assumir que aquele capacitor, aquele dispositivo real, ele é uma capacitância pura. Por quê? Porque no momento em que eu coloquei 2 terminais nesse dispositivo, eu já adicionei a esse componente uma resistência, porque se tem condutor, se tem terminal, já tem uma resistência, que a gente sempre quer que seja mínima. Se ele for um capacitor de precisão, essa resistência vai ser mínima, mas se for um capacitor mais chumbregazinho, o fabricante não se preocupa tanto de que ela seja tão mínima assim. Então, o que eu quero dizer com isso é que esse capacitor, ele não é só uma capacitância pura, ele é uma capacitância pura em série com uma resistência interna, em série ou paralelo, tanto faz. Depende de como você modela. Mas não estamos falando de um dispositivo ideal, a gente está falando de um dispositivo real. Dispositivos reais, além da sua propriedade física principal de função, ele pode ter uma resistência interna, ele pode ter uma capacitância interna, né? E quando a gente modela esse dispositivo real para um circuito, quanto mais hábeis nós formos em modelar a realidade desse dispositivo, ou seja, se eu for desenhar no meu circuito esse capacitor de 10 microfarads, eu tomo cuidado de ir lá no catálogo do fabricante e ver que ele tem uma resistência interna de 1 ohm. Na hora que eu for desenhar no meu circuito, eu não vou desenhar só a capacitância de 10 microfarads. Eu desenho a capacitância de 10 microfarads junto com a resistência interna de 1 ohm, né? Mas o que eu desenhei, a partir do momento que eu desenhei, tá escrito. Então, aquilo lá, para eu poder analisar de maneira adequada, é um bipolo ideal. A partir daquele momento que eu transferi o modelo do mundo real para um modelo teórico do mundo, né? Eu passo a conseguir conduzir uma análise adequada, certo? Então, quando vocês virem uma capacitância num circuito elétrico, no contexto dessa disciplina, é uma capacitância pura, ela não tem uma resistência interna. Vocês não conseguem quebrar ela em outras coisas porque não faz sentido, tá? Então, só quero pontuar essa questão aí da diferença entre os dispositivos reais e os componentes ideais que a gente vai analisar no contexto da disciplina, tá? Esse entendimento é muito mais importante se a gente observa a realidade dos grandes projetos de eletrônica e de circuitos elétricos, né? Porque muito do que se faz hoje em termos de projeto é utilizando ferramentas simuladoras, né? Então, às vezes, por exemplo, se você quer colocar uma nova televisão no mercado, né? Seu primeiro passo não é ir para a bancada e ficar montando os circuitos da nova televisão e testar, certo? Então, o primeiro passo é idealizar esse circuito, montar ele num software simulador, né? Fazer simulações com esse circuito com softwares, e só depois que na simulação tudo parece que está funcionando, é que você parte para o mundo real, né? Se lá na simulação você se preocupou em tentar modelar bem o mundo,
pode ser que o seu ciclo de desenvolvimento seja mais rápido, né? Porque você modelou muito bem o mundo real, você vai para o teste, o seu teste já está próximo da realidade, portanto, o seu protótipo já está muito bom. Agora, se você fez um mundo muito próximo do ideal, talvez você tenha mais ciclos de desenvolvimento, porque você vai modelar o circuito, você vai levar para a bancada, você vai ver que no mundo real é diferente, né? Aí você volta para o circuito e assim você fica em vários ciclos. E o que significa modelar o mundo real? Às vezes, pode ser até mesmo tentar modelar a resistência do fiozinho que conecta um componente ao outro, ou da trilha de cobre que está conectando um componente ao outro. Às vezes, modelar o mundo real significa pensar na temperatura em que essa televisão vai operar, para que você já ajuste os parâmetros do seu circuito lá na simulação. Notem como a coisa se torna bastante sofisticada, né? Então, lembrando também que nessa disciplina nós não estaremos falando de projeto de circuitos, nós estaremos falando de análise de circuitos elétricos, ok? Bom, e aí uma outra definição que é importante trazer para vocês é a definição de bipolos passivos e ativos, tá? Então, bipolos passivos são todos aqueles que não geram energia ou não amplificam os sinais, né? Então, eles não têm uma ação de prover cargas para o circuito, eles consomem energia, tá? Dos exemplos que eu dei, a resistência, ela é um bipolo passivo, porque ela consome energia elétrica e transforma em calor, né? A indutância consome energia elétrica, transforma em magnética, tá? E o capacitor transforma essa energia elétrica em energia potencial, a grosso modo a gente pode dizer isso, tá? E o que são bipolos ativos? São aqueles bipolos que fornecem energia para o circuito. Então, dos exemplos que eu dei, seria a fonte de tensão contínua. Mas a gente vai conhecer vários outros ainda no final dessa aula, ok? Vamos falar então agora sobre convenções, aquele tópico que eu disse que é importante que se preste atenção, porque às vezes ele guarda algumas armadilhas, tá? A primeira convenção que a gente adota no contexto de circuitos elétricos é que a corrente sempre flui do maior potencial para o menor potencial. Opa, vamos com calma aí. Lembrando daquele exemplo que eu tinha duas hastes, uma carregada positivamente e outra carregada negativamente, se a gente for observar o que está acontecendo no momento em que eu conectei um condutor de uma haste a outra, o que a gente observa é o fluxo de elétrons da haste mais negativa para a haste mais positiva. Esse é o fluxo da corrente eletrônica, a corrente de elétrons, certo? Mas a corrente convencional, o sentido da corrente que vocês sempre vão usar nessa disciplina, ele é o oposto dessa corrente eletrônica. Então, toda vez que vocês virem um ponto que tem um potencial positivo e o outro ponto que tem um potencial negativo, é nesse sentido que a corrente convencional vai fluir, tá? Às vezes isso causa uma confusão na cabeça dos alunos e aí se pergunta, mas por quê? Por que se gerou essa convenção, né? Dizem que parte da responsabilidade, né, vem lá de Benjamin Franklin, que fez vários experimentos com eletrostática e também com corrente elétrica, né? Porque a interpretação que se dá quando se analisa a corrente convencional é que o que a gente observa, se a gente tiver uma visão macro desse circuitinho aqui, o que a gente vai estar observando a partir do momento em que a gente conectar o fio condutor? Que no fundo, com o passar do tempo, essa haste, ela vai estar se tornando mais positiva, né? Ela vai ficando menos negativa, portanto, ela vai ficando mais positiva, enquanto que essa aqui vai neutralizando a sua carga, né? A gente sabe aqui nesse contexto que
o grande objetivo vai ser ele entrar em equilíbrio, então ao final vai zerar a diferença de potencial. Mas o fato é que se a gente olha o fluxo da carga, a gente percebe que essa haste está fornecendo carga para essa, em termos de estar tornando a outra haste cada vez mais positiva, né? Então, existe um fluxo de carga dessa direção para outra, tá? Então, novamente, uma questão de convenção, tá? Entendam, assimilem e adotem, tá? E não mudem no meio do caminho. Não vão lá fazer um circuito onde vocês começam com a corrente convencional e lá pelas tantas mudam para a corrente eletrônica. Paulo, eu poderia resolver todos os circuitos dessa disciplina pensando só na corrente eletrônica? Poderia. As técnicas são as mesmas, os conceitos não mudam. Mas os seus resultados vão ser sempre invertidos do que o que a gente vai observar na corrente convencional. Então, não façam isso, porque, na verdade, em nenhum livro vai ter isso. No mundo profissional, você não faz sentido nenhum ser o rebelde, certo? Ou a rebelde. Então, o correto é adotar a corrente convencional. Segunda convenção importante aí, tá? Quando a gente tem dois pontos de um circuito, então imagina que eu tenho um circuito qualquer aqui, vamos supor que eu tenho um resistor aqui, um indutor, e aqui eu tenho uma fonte de tensão, tá? E aí, supondo que A e B sejam dois pontos desse circuito, ok? Bom, se eu pegasse um multímetro, na função de voltímetro, e então, para quem não conhece, o multímetro é o equipamento que a gente usa para medir tensões e correntes, tá? Coloco lá o meu multímetro na função de voltímetro e acabo descobrindo que o ponto A, ele está mais positivo do que o ponto B. A maneira de eu representar essa tensão elétrica é desenhando essa seta, onde a ponta da flecha aqui, ela aponta para o lado positivo e o rabinho aqui da flecha, ela aponta para o lado negativo. E a gente vai se referir a essa tensão como VAB, tá? Talvez em alguns lugares vocês vão ver também VA menos VB, né? Para indicar essa diferença de potencial, então, portanto, A mais positivo, B o ponto mais negativo, e isso é a mesma coisa que VAB, tá? Uma outra coisa também que vale destacar é que VAB é a mesma coisa que menos VBA, certo? Então, é algo muito simples, né? Mas VAB, que é a mesma coisa que VA menos VB, certo? E menos VBA seria menos VB menos VA, certo? Que na prática vai resultar nisso daqui, né? Então, VAB igual a menos VBA. Fácil de entender também, certo? Bom, a terceira convenção aí que para alguns às vezes também é mais complicada de assimilar, tá? Por convenção, a gente diz que a corrente entra nos bipolos passivos. Então, supondo que isso aqui seja um bipolo passivo, certo? A gente sabendo que aqui nós temos uma diferença de potencial, né? A corrente flui do maior potencial para o menor potencial, mas antes disso ela entra no bipolo passivo. Então, eu sempre desenho essa direção de corrente quando se trata de um bipolo passivo, tá? Então, respeitando essa questão da corrente ir do mais para o menos, tá? Já no bipolo ativo, e é isso que costuma dar um nó na cabeça do pessoal,
é que a gente não desenha a corrente indo do positivo para o negativo, tá? Porque, na verdade, o entendimento é que esse bipolo ativo, ele está fornecendo as cargas para o sistema, né? Então, na verdade, a corrente sai dele, certo? Isso vai ficar um pouco mais claro num exemplo que eu vou dar, tá? Então, eu vou marcar aqui, a corrente, ela entra nos bipolos passivos. Ela entra porque ela vai do positivo para o negativo. E esse bipolo passivo, ele absorve energia. E a corrente sai de bipolos ativos, porque os bipolos ativos estão fornecendo energia para o circuito. Então, eles saem do positivo, vão para o circuito, né? E retornam para esse bipolo ativo.